Oi? Obrigado. Vamos lá, como eu já falo, né, sempre, agora tem que filmar sempre a mensagem para quem não vem. Mas boa noite a todos. Eu queria falar mais uma vez, eu acho sempre bom lembrar essas coisas, né? Queria falar para vocês o papel da igreja, o papel de nós estarmos aqui no domingo, né? Então nós nos assumimos como cristãos, ou seja, pessoas que decidiram em algum momento da vida seguir a Cristo. Então é importante lembrar, a gente não segue a igreja menonita, a gente não segue o pastor Samuel Borges, a gente segue a Cristo, né? E essa reunião, a gente tem sempre que lembrar dela como um tempo de discipulado da nossa semana, né? Aquele tempo em que você, discípulo de Jesus Cristo, coloca o teu coração e a tua mente à disposição do culto, que envolve o quê? Que envolve o nosso tempo de oração, que envolve o nosso tempo de gratidão, que envolve o nosso tempo de louvor e o nosso tempo de aprendizado, né? Então eu havia comentado com a equipe de louvor semana passada que eu queria que vocês falassem mais, e por isso que a Vânia conduziu hoje esse nosso tempo de gratidão, e a gente precisa fazer isso mais vezes. Eu quero que vocês falem mais. A gente não tem absolutamente, né, vocês podem, quem já foi em outras igrejas vai saber disso com facilidade, a gente não tem absolutamente nada de supérfluo no nosso culto, né? O nosso culto é sempre pautado por oração, louvor e palavra, não tem supérfluo, né? Não tem badulaque, não tem praticamente nada que destoe disso. Então é importante você lembrar, falar assim, eu venho no domingo. Por que eu venho no domingo? Eu venho no domingo para alimentar minha alma, eu venho no domingo para refrescar o meu coração, eu venho no domingo para fortalecer o meu discipulado, enquanto eu sou seguidor do Senhor Jesus. Eu venho porque o pastor me esclarece da palavra, ele esclarece como eu devo viver a minha fé, ele tira as minhas dúvidas, né? O papel do pastor no rebanho é alimentar as ovelhas, é conduzir as ovelhas, e é isso que a gente faz aqui. Hoje eu quero falar para vocês um assunto muito interessante. Eu já tive oportunidade de pregar essa mesma pregação, um pouquinho diferente, no ano de 2012, então faz tempo. Eu vou voltar nela hoje, que eu achei bastante apropriada para o momento que a gente está vivendo, né? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia então, ou o seu celular, né, em Mateus 26:11. Então vocês podem procurar com calma, mas eu vou dizer para vocês o que é que está escrito aí em Mateus 26:11. Esse versículo é o versículo onde Jesus diz uma frase que é muito conhecida, né, que ele falou, que é quando Jesus diz assim: mas os pobres, vocês sempre os terão convosco. Ou seja, os pobres sempre estarão por aí. Ele está dizendo, sempre vão haver pobres. É isso que ele diz. E quando eu parei para meditar nesse versículo, eu fiquei pensando o seguinte: de que pobreza exatamente o nosso Senhor Jesus estava falando? Será que ele estava falando da pobreza do espírito? Será que ele estava falando da pobreza da alma? Será que ele estava falando da pobreza material? Então, quando a gente lê o texto, nós vamos ver, primeiro, que Jesus fala aquilo que é óbvio. Ele fala sim da pobreza material, ou seja, ele está dizendo assim, no mundo, gente, por causa da dinâmica da vida, do como a vida é, sempre haverão ricos e pobres. Ele está dizendo, nós não vamos acabar com a pobreza, né? Mas também não está dizendo que a gente não pode fazer nada a respeito, né? Não é porque a pobreza nunca vai acabar que a gente vai cruzar os braços. Jesus disse que os pobres sempre vão estar por aí. Não é isso que o Senhor Jesus está ensinando.
Mas ele está ensinando para a gente que o mundo caído do jeito que ele tem uma dinâmica. Qual é a dinâmica? Algumas pessoas prosperam muito, outras não. Tanto que todo mundo já deve ter pensado nisso. Se pegasse todo o dinheiro do mundo todo e nós recolhêssemos todo esse dinheiro e dividíssemos numa quantia igualzinha para todo habitante do planeta Terra, em 2 dias nós teríamos novamente gente na pobreza e gente na riqueza. Vocês concordam comigo? Por quê? Tem gente que é hábil para negociar, tem gente que só sabe gastar, tem gente que torra, tem gente que não está preocupado se vai ter para amanhã, você torra, né? Então isso é da vida. Então o Senhor Jesus está dizendo, isso é uma realidade, não é um ideal, mas é uma realidade. Os pobres sempre os tereis convosco, né? Então ele não está dizendo que não é para a gente se importar com os pobres. Se ele está dizendo que os pobres nós sempre teremos conosco, ele também enviou, né, os seus discípulos. Ele também sempre falou, né, ajudem o necessitado. Inclusive ele fala dos necessitados até nas suas parábolas, né? Na parábola da grande ceia, quando os ricos convidados não quiseram comparecer, o dono da festa falou que saiam pelas ruas e tragam todos os mendigos, os pobres, os aleijados, tragam para cá. Então ele não está dizendo que é para nós não nos importarmos com os pobres, e ele também não está dizendo que não é para a gente deixar de se importar com a pobreza. Não, nós sempre vamos ser atuantes nesse sentido. Por quê? Porque é do amor. Então vocês sabem que eu ensino sempre para vocês. Você quer saber se você pode viver alguma coisa ou não? Pergunte assim: isso cabe dentro do amor? Se não cabe dentro do amor, não é para você viver. Se cabe dentro do amor, é para você viver. Isso simplifica a sua vida, tá bom? Então, trair a minha esposa cabe dentro do amor? Então não é para você fazer. Ofender o meu irmão cabe dentro do amor? Então não é para você fazer. Se tornar uma pessoa autodestrutiva cabe dentro do amor? Cabe, então você não vai fazer. Nós só vamos fazer aquilo que cabe dentro do amor. E o que cabe dentro do amor? O que é verdadeiro, o que é justo, o que é leal, o que é honesto, o que é limpo, o que é correto. É isso que cabe dentro do amor. Então você não precisa tacar a Bíblia no bolso e quando tiver que tomar uma decisão ficar lá vendo, será que a Bíblia aprova ou não aprova? Não, só faça essa pergunta: isso aqui cabe dentro do amor? Se isso aqui cabe dentro do amor, então eu posso fazer. E é óbvio que cuidar dos pobres, dos famintos, dos necessitados cabe dentro do amor, então nós vamos fazer isso. Mas me ocorre, né, que o Senhor Jesus, como ele sempre falava as coisas de uma maneira ali para o momento, mas também de uma maneira simbólica, eu quero olhar para o simbólico dessa passagem, né? Porque eu acredito que o Senhor Jesus ele está falando também de um outro tipo de pobreza, que é a que o Dilma mencionou, que é a pobreza da alma, a pobreza do espírito, a pobreza do viver, a pobreza do ser, né? Então vamos lá, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender para elucidar esse texto, né, é entender o que é a pobreza. Será que ser pobre é não ser rico? É apenas não ser rico? É evidente que não. Eu tive na minha vida, eu estive em muitos lugares, eu já fiz muitos trabalhos em favelas em São Paulo, favelas no Rio de Janeiro. Então eu já me enfiei em muitos lugares, ribeirinhos no Amazonas, já fiz muito trabalho evangelístico. E eu conheci gente de vida extremamente simples, gente que não tinha bens materiais, que não morava num palácio, que morava num barraco, mas era gente rica, muito rica.
tão rica a ponto de me emocionar, da gente ver ali naquela simplicidade daquela vida, uma alegria, uma felicidade, uma vida plena. E tentem imaginar uma pessoa de vida plena, vivendo na mais absoluta necessidade. Também frequentei ambientes de gente muito rica, né? Eu já fiz evangelismo, eu tive oportunidade de participar de um evangelismo uma vez, de um assessor do Paulo Maluf, um cara riquíssimo, muito rico. E eu vou contar uma coisa, por que eu estou falando desse caso específico? De um homem milionário. Eu nunca conheci na minha vida uma família mais miserável do que aquela. Miserável no sentido não de que eles fossem avarentos, não, eu nunca vi tanta miséria dentro de uma casa só. Ninguém ali, absolutamente ninguém ali dentro daquela casa era feliz, era realizado, tinha paz, tinha alegria, ou qualquer coisa dessas que valesse a pena viver. Eu nunca conheci na minha vida uma família mais miserável do que aquela. Então eu entendo que quando Jesus fala de que os pobres sempre os tereis convosco, aliás, né, pegando carona no hino, eu falo que uma das grandes vantagens, né, da gente estudar a Bíblia e cantar às vezes esses hinos antigos, é que melhora bem o nosso português, hein? A gente para de falar errado para falar certo, né? Os pobres sempre os tereis convosco, né? Isso é um português bonito, português chique e correto. Então, se você quer falar um português bom e correto, leia a Bíblia, né? Você vai ter um português fazer inveja para muita gente aí. Então, é evidente que o Senhor Jesus não está falando apenas da pobreza material. Mas o que vem a ser pobreza então? Pobreza não é só a ausência de dinheiro ou a ausência de bens materiais, né? A pobreza não é a carência desses bens materiais. Pobreza é a incapacidade de partilhar, é a incapacidade de dividir, é a incapacidade de suprir as necessidades de quem precisa, é a incapacidade de ofertar-se e de doar-se. Isso é pobreza. Então podem ver, eu já vi várias pesquisas falando isso, vocês já devem ter notado isso também. Isso já é uma sabedoria popular, todo mundo já percebeu isso. O pobre é mais generoso que o rico, não é verdade? Na hora que as pessoas realmente estão precisando, são os pobres que correm aqui, correm ali, arrecada alimento, arrecada isso, arrecada aquilo. Eu participei de uma arrecadação para uma família que teve a casa incendiada aqui no Nova Europa. Eu tive diretamente envolvido ali. E foi impressionante como que os vizinhos, que são pessoas que já tinham muito pouco, se movimentaram, né, e fizeram, quem não tinha para dar, fez campanha, né, e de repente aquela família conseguiu repor cama, roupa, até gente para arrumar a casa que tinha pegado fogo, eles conseguiram, né? Mas eu não vi aparecer nenhum rico lá e dizer aqui, ó, eu tenho aqui 50 mil reais, eu vou, né? Que é 50 mil reais para gente que ganha 1 milhão de reais por mês, né? E eu não estou falando nenhuma insanidade não. Campinas é uma cidade cheia de gente que ganha mais de 1 milhão por mês. Eu não sei se vocês sabem, a nossa cidade é a quarta maior renda per capita do país. Campinas tem uma renda per capita maior do que muitas capitais por aí. Mas não apareceu, não lembro de ter aparecido ninguém para dizer eu tenho um cheque aqui de 50 mil, vamos resolver o problema das famílias. Não, são os pobres, são as pessoas simples. Aliás, eu não vou nem chamar de pobre, eu vou dizer são os generosos, né? Por quê? Porque Jesus está nos ensinando também que o mundo não está dividido entre ricos e pobres. Vamos guardar isso na cabeça, gente? O mundo não está
dividido entre ricos e pobres. O mundo está dividido entre pessoas generosas e pessoas avarentas. Faz sentido isso? Por quê? Porque tem gente que tem muito dinheiro e é avarento, não ajuda ninguém, não dá nada para ninguém, acumula. Então é essa noção de pobre, né, que a gente precisa entender, que o pobre é aquele que acumula, ele acumula porque ele tem medo de perder, ele acumula porque ele tem medo de ficar sem, então ele é pobre. O rico não, o rico é aquele que dá porque ele não tem medo de ficar sem. Então ele doa, ele dá o dízimo, ele dá a oferta, ele ajuda as pessoas, ele dá, ele mete a mão ali no bolso dele, na carteira, e ele dá, porque ele é rico, mesmo ganhando um salário magrinho todo mês, ele é rico, porque ele ajuda muita gente. Então não se enganem vocês, o mundo não está dividido entre ricos e pobres, o nosso mundo está dividido entre pessoas generosas e pessoas egoístas, entre pessoas generosas e pessoas avarentas. É isso que divide o nosso mundo. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que o problema não é o dinheiro. Qual é o problema, Dona Wanda? Não, o que a Bíblia diz lá direto, né? Eu estou judiando a Dona Wanda também. O problema não é o dinheiro, é o amor às riquezas, o amor ao dinheiro. Porque quando você ama as riquezas e ama o dinheiro, eles viram o seu Deus. Você é escravo, você é servo do dinheiro e servo das riquezas. A riqueza se torna o seu Deus. Então a própria Bíblia vai dizer, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Então, aonde esse raciocínio nos leva? Vamos pensar. Eu acredito que simbolicamente, aliás, voltando um pouquinho, eu acredito que quando o Senhor Jesus disse isso, ele estava sempre rodeado de multidões, de gente que queria ouvir. E eu penso que ele parou assim um momento e olhou para aquela multidão. E o que ele deve ter visto ali? Eu penso que Jesus viu ali muita gente rica. E penso que ele viu também muita gente miserável, miseravelmente pobre. E pobre do quê? Eu tenho certeza que nessa multidão o Senhor Jesus encontrou pessoas incapazes, por exemplo, de perdoar. Isso é uma pobreza. Quando você é incapaz de perdoar, você é pobre, você é miserável. A alma é pobre, o espírito é pobre, porque você é incapaz de ofertar perdão. Que aliás, para quem crê, é algo horrível, né? Por que é horrível? Porque nós fomos perdoados sem merecer e nos recusamos a perdoar outros. Então, por exemplo, para quem não sabe perdoar, a oração do Pai Nosso não presta, não serve, não tem valor, porque perdoa o quê? Os nossos pecados, assim. Então tem um assim como aí. Perdoa os meus, assim como eu perdoo os outros. Se não tem o perdão para os outros, como é que fica? Senhor, me perdoa assim como o quê? Assim como eu não perdoo os outros. Tem um assim como na oração. E se você é miserável a ponto de não ofertar perdão para as pessoas que erraram com você, para as pessoas que fracassaram com você, para as pessoas que desapontaram você,
com as pessoas que traíram você, você é pobre, você não é rico. Porque quem é rico de graça, da graça de Deus, quem entende que foi perdoado do imperdoável, se entende rico dessa graça, e sendo rico dessa graça, ele pode distribuir essa graça. Ele pode olhar para o outro e dizer: eu te perdoo assim como Deus me perdoou da multidão dos meus pecados, eu também te perdoo. Isso é riqueza. Jesus olhou na multidão e viu pessoas pobres de compaixão, gente incapaz de ter compaixão pelo próximo, gente que é rico de desculpas para não ter compaixão do próximo. Que desculpa que a gente dá para não ter compaixão do próximo? Isso não é problema meu. Não é do próximo o problema? Então, se eu não quero me envolver, se eu não quero me doar, me ofertar de maneira rica, o que eu faço? Eu me empobreço na desculpa. Eu vou dizer: isso não é problema meu. É difícil demais. Eu não sei lidar com isso. E a gente deixa de ofertar compaixão. Jesus viu pessoas pobres de iniciativa. Essa semana, eu tenho um amigo que é amigo de longa data, de muitos anos, mais de 20 anos. Não é um amigo assim muito próximo, mas é alguém que eu conheço, com quem eu tive a oportunidade de conviver. E essa semana ele entrou no Facebook reclamando da vida. Por que a minha vida é tão difícil assim, porque não sei o quê, né? E eu conheço fulano. E ele é um sujeito muito parado para a vida. Ele fica esperando as coisas caírem no colo pronto. E eu não sei em que mundo que ele vive, porque no mundo que eu vivo, as coisas não caem no colo da gente prontas, né? A palavra vai dizer: abençoarei aonde pisarem as plantas dos teus pés. O que está dizendo? Vamos, vai em frente, né? Abre um negócio, começa um trabalho novo, muda de emprego, faça alguma coisa. E às vezes muita gente vivendo uma vida miseravelmente infeliz. Por quê? Porque é pobre de iniciativa. Tem iniciativa, não se arroja, não se lança para o novo. Lógico, né, gente? Não estou pregando aqui, façam qualquer idiotice, se metam em qualquer estupidez. Aliás, eu tenho amigos também que perderam muito dinheiro recentemente. Por quê? Porque ficam entrando na conversa mole de vigarista, de gente desonesta, fica entrando nessas modinhas de ganhar dinheiro fácil. Aí vai quebrar a cara mesmo. Por quê? Porque não existe isso, né? Que existe o quê? Trabalho duro, empenho, comprometimento, dedicação. Deus vai abençoar teu trabalho, não tem dúvida nenhuma disso, mas a gente precisa ter iniciativa. Jesus viu pessoas pobres de ação, gente, ação. Às vezes a gente precisa agir, a gente precisa parar de chorar, parar de reclamar, parar de inventar desculpas, a gente precisa agir. Por exemplo, como é que pode? Alguém me responde, como é que pode eu, como pastor, por exemplo, ficar ouvindo uma pessoa 4, 5 anos seguidos reclamando de um emprego? Que eu não sei nem o que falar nessa hora. Você está falando: pelo amor de Deus, né? Não fez nada, tá ruim, tá insuportável. O que a pessoa faz? Continua lá. Cadê a ação? Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, vamos realizar. Então eu entendo que há pessoas que são pobres de ação, há pessoas que são pobres da bondade,
O desonesto é um pobre da verdade. Ele é pobre de verdade, mas ele é rico do quê? Ele é rico de mentira, de de 71, né? O sujeito é bom, é de contar mentira, contar vantagem, enganar os outros, iludir as pessoas. Então, ele é pobre de verdade, mas ele é rico de mentira. E quem é rico de mentira tem um pai, hein? A Bíblia diz que quem é rico de mentira tem um pai. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? É ele mesmo, né? É o capeta, é o pai da mentira. Então quem tem a boca cheia de mentira tem um pai. Então cuidado com o pai que você está escolhendo para conduzir a sua vida quando a boca é cheia de mentira. É cheia de é cheia de 71, é cheia de conversa mole, é cheia de denegrir a vida dos outros, é cheia de inventar desculpa para continuar fazendo a mesma porcaria que fez a vida inteira. Então tem gente que é pobre de verdade, tem gente que é pobre de justiça. E quem é pobre de justiça é rico do quê? É rico de injustiça. É rico da prática da injustiça. Há pessoas que são pobres da gentileza, da educação, da fineza, da cortesia, não é mesmo? Tem gente que é pobre disso. Tem gente que dentro do próprio lar não sabe ser gentil, não sabe ser cortês, não sabe ser elegante, não sabe ser cordato, não sabe ser amável, não sabe ser solícito, não sabe ser acolhedor. Que miséria! Todas essas pobrezas das quais eu estou falando para vocês transformam a sua vida numa miséria, porque a pobreza é miséria. E a gente podia pensar em ser rico, né? Vocês já imaginou como a vida da gente seria diferente se nós fôssemos ricos de gentileza, ricos de cordialidade, ricos de honestidade, ricos de verdade, ricos de paz, ricos de amor, ricos de serenidade? Olha, beleza? Mas não, às vezes é o contrário. Por isso que Jesus vai dizer: os pobres sempre os tereis convosco. Vocês vão trombar todo o tempo da vida de vocês com gente que vive uma vida pobre, uma vida miseravelmente infeliz, porque são pessoas que acumulam pobrezas dos mais variados tipos. Tem gente que é pobre de compreensão, ou seja, da necessidade que a gente tem de compreender o outro, e as suas lutas e as suas necessidades. Quem que é a pessoa empática? Né? O empático é aquele que se coloca dentro do sofrimento do outro. É isso que significa empatia. Quem que é o empático? É a pessoa rica de compreensão, é a pessoa rica de compaixão. Ela olha para o outro e ela entende a necessidade do outro, ela se coloca no lugar do outro, ela faz alguma coisa para minimizar o sofrimento do outro. Jesus viu então na multidão pessoas pobres de felicidade, gente que é pobre de felicidade, que é rico de infelicidade. Jesus viu também pessoas pobres de afeto. Pobreza de afeto é um problema muito sério, né? Porque a pobreza do afeto, diferente de outras pobrezas, às vezes a pobreza do afeto, ela é passada, né? De pais para filhos. Pais que receberam, quem tem assistido as minhas lives sabe disso, tá? Aprendeu isso. Pais que receberam
que tiveram vínculos afetivos muito fracos por qualquer motivo na infância, vão ser pais também com dificuldade de ofertar afeto. Mas a gente precisa olhar para isso, né? Quando eu trato com os meus pacientes aqui, alguns pacientes vão dizer assim: mas meu pai não me deu afeto, minha mãe não me deu afeto. E eu viro para elas e digo assim: esse choro você podia fazer se você tivesse 7 anos de idade, 6 anos de idade, porque uma criança não recebe afeto e não sabe o que fazer com isso. Mas você agora é adulto, o que é que você vai fazer com isso? Você vai culpar os seus pais? Você vai agredir os seus pais? Você vai maltratar os seus pais porque eles lhe deram pouco afeto? Não, sabe o que você vai fazer? Você vai amar os seus pais, porque a cura dessa ferida está no ato de amar. É um amor de graça, é um amor de doação, é um amor de compreensão. Então eu vou amar o pai que me deu pouco afeto, eu vou amar a mãe que me deu pouco afeto. Por quê? Porque hoje adulto eu entendo que eles não deram porque eles vinham de uma miséria de afeto, de uma pobreza de afeto muito grande, e que não adianta nada enfiar o dedo na cara deles e cobrar, não adianta nada virar as costas e dizer: eu jamais vou te perdoar por isso. Não adianta tratar mal o pai e a mãe porque isso aconteceu. Então eu posso entender o sofrimento de uma criancinha de 5 anos que não recebe afeto do pai e reclama, e reage mal, e fica violenta, e chuta a canela da mãe e do pai. Eu posso entender. Mas um adulto, não. Porque se o adulto está fazendo isso, ele é um adulto infantilizado, ele é um adulto que foi incapaz de crescer, então ele é pobre de maturidade. E aonde mora a pobreza, mora a miséria. Então precisamos nos tornar ricos do que, gente? Ricos de amor. Porque todas estas coisas que eu estou falando na mensagem de hoje cabem dentro do amor. Quem é rico de amor é rico de compaixão, é rico de honestidade, de verdade, de paz, de serenidade, de cordialidade, de gentileza, de afeto, de acolhimento. Isso cabe dentro do amor. Então Jesus viu que as pessoas eram pobres. Jesus viu que muitas delas continuariam pobres. E eu quero terminar essa minha pregação dizendo: e você? Vai continuar pobre? E você? Vai continuar se contentando com uma vida miseravelmente infeliz? Ou você quer ser rico de amor, rico de compaixão, rico de serenidade, de bondade, de justiça, de verdade, de acolhimento, rico para com Deus, rico para com o próximo, independente da sua condição financeira? Então eu quero voltar a dizer uma coisa para vocês: alimentar qualquer uma dessas pobrezas relativas da vida significa que você quer manter a miséria na sua vida. Onde tem pobreza, tem miséria. Então, se a vida tem sido conduzida de uma maneira miseravelmente infeliz, está na hora da gente olhar para dentro e tentar descobrir onde estão as nossas pobrezas. A gente precisa descobrir se é uma pobreza de caráter. A gente precisa descobrir que tipo de pobreza, qual é o tipo de pobreza que está tornando a nossa vida, ou uma área da nossa vida, algo miseravelmente infeliz. Então, não compactue, não aceite a pobreza do ser, porque é disso que essa mensagem está falando hoje, da pobreza do ser. Não aceite a pobreza do ser. Lute contra a pobreza do ser.
enriqueça o ser, para que você possa então desfrutar do resultado que a abundância traz, porque a abundância, a riqueza no sentido de que nós estamos falando do texto de hoje, ela traz uma coisa chamada felicidade. A felicidade só existe quando nós nos insurgimos, quando nós nos rebelamos contra as pobrezas da alma, contra as pobrezas do espírito. Amém? Amém. Então que Deus abençoe a vida de vocês com essa palavra, que vocês busquem nessa meditação de hoje inspiração para a vida de vocês. Então, quando eu falo que o papel da igreja é nos alimentar, é nos discipular, é nos tornar discípulos mais preparados para viver a fé, eu quero que você saia para viver essa semana pensando nisso. Onde que eu posso ser rico nessa semana? Que áreas da minha vida que eu tenho vivido miseravelmente pobre e que eu posso fazer diferente essa semana? Será que eu posso ser mais rico de verdade essa semana? Será que essa semana eu posso ser mais rico de perdão? Será que eu posso ser rico de compaixão? Será que eu posso ser rico de maturidade? Do que é que eu posso ser rico? E seja, porque a Bíblia vai dizer assim, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E só quem é rico pode dar. Entendam que eu expliquei para vocês que pobreza é a incapacidade de dar, não é a incapacidade de ter, porque tem gente que tem, mas não dá, é pobre. Tem gente que não tem e dá, é rico. Tem gente que tem muito pouco e dá, é rico. E a Bíblia está dizendo assim: olha, gente, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então que a gente se faça rico. Então pergunte a si mesmo ao longo dessa semana, é a lição, para o seu desenvolvimento espiritual. No que é que está me faltando ser rico nessa vida aí? No que é que eu posso ser rico para com o próximo, para com os meus colegas de trabalho? Como é que eu posso ser mais rico com a minha família? Como é que eu posso ser rico com a minha esposa, com os meus filhos? Pergunte a si mesmo e saia para ser rico, mas não para ser rico de dinheiro, porque não é disso que a gente está falando. A gente está falando que a gente não pode aceitar ser pobre de espírito, pobre não. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar encerrando. Pai amado, muito obrigado por essa reunião, muito obrigado por todos que compareceram, por gente comprometida com o Senhor o suficiente para decidirem se arrumar, sair de suas casas, para investirem no seu crescimento espiritual, para investirem no seu discipulado com Cristo. Gente que saiu de casa para orar comunitariamente, para cantar comunitariamente. Somos gratos também, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com os que não podem estar. Que o Senhor continue protegendo e dando saúde aos que não podem estar aqui conosco. Mas nós estendemos, ó Pai, essa nossa comunhão a esses nossos queridos, aonde quer que eles estejam. De maneira especial, lembrando do seu Ronaldo lá no hospital, e alguém que sempre esteve conosco, sempre esteve no nosso meio, e tantos outros, ó Pai, que hoje por algum motivo não puderam estar, mas graças a Deus por todos os que puderam, os que aqui estiveram. Nós queremos te agradecer também por essa palavra que ilumina a nossa alma, o nosso coração. Obrigado por essa palavra que nos inspira e por essa palavra que nos desafia a vivermos
hoje melhor do que nós vivemos até ontem. Dá, ó Deus, a maturidade, o discernimento e a sabedoria necessária para que essa palavra possa ser vivida na vida de cada um daqueles que tiveram contato com ela. Que esse aprendizado marque o coração e transforme a vida, ó Deus, destes que a ouvem. E agora também pedimos, ó Pai, que o Senhor nos leve, como nós sempre fazemos, pedimos ao Senhor que o Senhor nos leve em segurança agora de volta aos nossos lares. Que o Senhor nos dê uma semana rica de todas estas coisas boas que nós falamos na mensagem de hoje. Enriquece nossa vida para que nós possamos ser doadores àqueles que necessitam. Faz de nós, ó Deus, fonte de alegria, de felicidade, de paz, de compreensão, de acolhimento. Faz de nós fonte de generosidade, de honestidade, de verdade, de sabedoria. Faz de nós servos teus, que te servem aonde quer que esteja. Peço também que o Senhor, ao longo da caminhada dessa semana, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre dos homens maus, dos perigos desta vida, que o Senhor nos guarde das ciladas do inimigo de nossas almas, e que o Senhor nos permita, através da sua graça, da sua bondade, da sua generosidade, que nós estejamos aqui mais uma vez no próximo final de semana, juntos, para nos alegrarmos na comunhão, para nos alegrarmos no agir do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Todas estas coisas nós pedimos e agradecemos, no nome santo do Teu Filho Jesus, e assim fazemos, ó Pai, para o louvor, para a honra e para a glória do Teu nome santo. Amém. Que o amor, a graça, as misericórdias e as consolações do Espírito de Deus sejam sobre as nossas vidas e sobre a vida de toda a igreja que se reúne debaixo do Teu nome, agora e para todos. Amém. Deus abençoe a todos, gente.